Olá, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, o versículo do dia é em Jó, no capítulo 12, né? E nós vamos dar continuidade e aqui nós vamos ver, né, o quarto discurso de Jó, né, dando a resposta para Zofar, né? E ele vem dizendo assim no versículo 1. Então Jó falou novamente: vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores do que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riam de mim, pois clamo a Deus, espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto, eles riam de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre, dá um empurrão em quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sobre o seu poder. Pergunte aos animais, né? E eles lhe ensinarão. Pergunte às aves dos céus, e eles lhe dirão. Fale com a terra, e ela instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Eis que em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Os ouvidos provam as palavras que o ouve, e assim como a língua distingue os sabores, os ouvidos provam as palavras que o ouve, e assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos, e os entendimentos aos mais velhos. Em Deus, porém, está a sabedoria e o poder. Ele pertence o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que ele derruba. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona, né? O versículo-chave é o 14, mas para que eu pudesse estar lendo 14, né, eu achei melhor ler do primeiro adiante, né? Jó, ele estava dizendo aqui, ele estava dando uma resposta, porque ele aqui estava sendo afrontado e zombado, porque em momentos que ele estava bem, no momento que ele tinha tudo, né? Ele consolava os fracos. Ele tinha naquele momento, passava para as pessoas coragem e força. E isso estava sendo questionado perante os amigos, que ao estar dentro dessa prova, dessas lutas, eles viam que Jó não estava manifestando essa confiança, né? Ou seja, a oração dele não estava sendo respondida porque ele não confiava no Senhor, né? Então, aqui vem dizendo assim, que Jó estava falando que eles não eram, pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores do que eu, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? E Jó estava dizendo aqui, e ele estava querendo dizer que tudo aquilo que eles falaram a respeito de Jó, porque achava que Jó estava em pecado, achava que Jó estava errado, por isso que Deus não estava ouvindo a ele, por isso que esse tempo de luta, esse luto que era vivido, né? Porque era uma luta atrás da outra, então eles puderam ver que até na saúde de Jó, ele passou por essa provação. E pelo grau de sofrimento e de tempo
que não via a manifestação, que não via a oração de Jó sendo respondida, eles já induziram e acharam que Jó tinha quebrado a aliança dele para com o Senhor, né? E aqui ele vem dizendo assim: pois todos eles sabem de meu sofrimento veio da mão do Senhor. Tem sofrimento ao qual nós vamos estar passando, a luta, as adversidades, os problemas que têm se levantado, elas não são para nos punir. E Deus não estava punindo Jó. Deus confiava no servo dele, conhecia a integridade dele, mas o diabo, ele achava que Jó ia ser desleal, que Jó ia ser desobediente, que ele iria virar as costas para Deus à medida que tocasse em tudo que ele tinha, porque Jó era abençoado em tudo que ele fazia, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Ele era fiel, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Deus conhecia da integridade. E o diabo queria provar para Deus que numa primeira oportunidade Jó ia negar, Jó ia dizer na face de Deus, né? Ia negar na face de Deus, murmurando, não confiando no Senhor. Mas só que Jó, em cada etapa, ele se saiu com êxodo, né? Na primeira tentativa que o inimigo veio, Jó permaneceu firme no Senhor, dando o que há de melhor. Ele deu para o Senhor a sua confiança. Ele se curvava perante ao Senhor e louvava o Senhor. E isso faz a diferença, porque além de o inimigo estar observando, Deus também está. E nós sabemos que agradando a Deus, né, nós estamos prosseguindo para o propósito que Deus deseja. E o inimigo não ficou satisfeito, ele queria mais, ele queria ainda tocar na vida de Jó, ele queria uma brecha, mas essa brecha... E ele não deu o que o inimigo queria, que era provocar Jó para negar a Deus. E a Bíblia diz que Deus elogiava Jó. É importante cada um de nós que somos filhos de Deus procurar cada dia estar unido ao Senhor, tornando um só espírito com o Senhor, né? Porque hoje somos filhos de Deus, fomos feitos para adorar e bendizer o Senhor, para realizar os propósitos dele aqui nessa terra. Nós fomos feitos não para desonra. E tudo que Deus quer é que venhamos a agradar ao Pai e andar em obediência. Nós só vamos poder ser ouvida, atendida, né? Palavra se cumprir quando a obediência. O povo de Deus, o povo israelita, ele era um povo escolhido por Deus, mas eles andaram em desobediência, negaram a Deus e as bênçãos deles ficaram retidas, né? Deus não pôde ir avante, Deus o amava, mas Deus queria o posicionamento, a lealdade daquele povo. Eles foram um povo ingrato, rebelde, e Deus estava de braços abertos esperando o povo se arrepender para ele poder prosseguir com os propósitos dele. Então você vê o quanto Deus o ama, o pecador, mas não gosta do pecado. Em todo o tempo aquele povo deveria ser grato a Deus pela bondade, o amor que Deus agiu na vida deles. E nós, como filhos de Deus, também não somos melhores do que ninguém. Ele disse aqui assim, olha, pois bem, eu também sei algumas coisas, e vocês não são melhores do que eu. Mas a sabedoria humana,
sabedoria humana, ela é válida, mas para nós, filhos de Deus, que temos que seguir a palavra de Deus, é essa que vai gerar vida, é essa que vai fazer com que nós venhamos ter mudança, venhamos ter êxito, né? E devemos reter o que temos. O que tem de mais precioso é a nossa salvação, é a palavra de vida, né? Ele tinha os amigos rindo, debochando, né? Aqui, trazendo para o dia de hoje, às vezes nem é amigo, né? Mas são pessoas que te acompanham de longe, que zombam, que riem da sua fé, né? Porque hoje nós sabemos distinguir entre aquele que ama a Deus e aquele que não ama. Aquele que nos ama, que são nossos amigos, eles sempre estão do nosso lado, sempre estão orando por nós, torcem por nós. Não olha com olhar de julgamento, mas de amor, como Jesus. E está ali enviando presentes espirituais, orando, colocando, apresentando a nossa vida para o Senhor, né? Porque todos nós vamos ser aprovados, vamos passar por lutas e aflições para ser aprovado por Deus. E quando outra pessoa Deus também está vendo o nosso comportamento. Se o nosso olhar é de julgador, se é de compaixão, se é de acolhimento, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Jó estava servindo a Deus, né? Mas o que estava acontecendo? Ele estava aprendendo também a lidar com os questionamentos, né? Além de ele estar sabendo lidar com o emocional, saber lidar com a dor física, ele também estava lidando com o ser humano. Então aqui estava sendo colocada à prova na vida de Jó, várias áreas da vida dele. E olha que ele estava tendo êxodo, né? E além dele ter sido, Deus ter tomado tudo dele, um por um, né? Isso foi um atrás do outro, ele foi vivenciando esse luto. Ele também estava sendo habilitado em várias áreas da vida dele. Deus estava tornando Jó forte. E os amigos que estavam ali, zombando, rindo, aqui diz ser amigo, né? Mas eu creio que amigo de verdade, que é de Deus, que torce por nós, eles jamais vão rir de nós. Eles jamais vão nos condenar. Vai olhar igual Jesus, né? E essa oportunidade dessa luta veio mostrar quem estava do lado dele e quem não estava. Podemos se dizer que não era amigo dele, olhando assim de fora. Foi uma oportunidade para a máscara cair, porque amigo de verdade está com você em todos os momentos. Vai ao tempo todo te levantar, te animar, e mesmo vendo você na luta, na provação, vai continuar do seu lado. Não vai dar crédito o que as pessoas invejosas, mentirosas estão inventando, porque conhece o seu caráter. Jó tinha um caráter de Deus. E não era só quando ele tinha dinheiro, quando ele era bem de vida, né, que ele era de Deus. Ele era de Deus também sem o dinheiro. Ele tinha Deus na vida dele, ele tinha um caráter de Cristo, mesmo não tendo o que tinha. Isso mostra que o coração dele não estava nas
dos bens materiais, mas estava no abençoador, né? E nós hoje também devemos ser assim, estar com o nosso coração no abençoador, no Senhor, né? Porque Deus, Ele recebe o nosso sacrifício. Deus recebe o nosso coração. Se for o primeiro, né? Ele vai ter liberdade, ele vai ter prazer de habitar com permanência. Deus tinha prazer de estar ali com Jó. Jó achava graça aos olhos de Deus. Mas não era fácil. Jó questionou, ele estava dando o quarto discurso dele aqui, dando a resposta para quem já tinha falado, para quem não estava julgando Jó, né? Então, tem coisas que era até melhor eles ficarem calados, né? Porque além da ferida por fora, os traumas que Jó passou, por ele ter passado e perdeu tudo, ele ainda estava sendo habilitado com pessoas, com caráter de pessoas. E isso é bom. Sofrimento, é dor, decepção, mas nós crescemos, mas nós estamos preparados para lidar com qualquer pessoa, né? Porque o ser humano, quando ele não tem um caráter de Cristo, né? Eles estão propícios a agir e fazer qualquer coisa para deixar os filhos de Deus prostrados, para humilhar e também agir com perversidade. Nós vamos saber distinguir, discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E quando nós olhamos para trás, nós entendemos que tem um amigo mais achegado do que o irmão, né? E devemos ser gratos ao Senhor pelos amigos que Deus coloca em nosso caminho. Aqueles que estão batalhando espiritualmente, estão orando, apresentando as nossas vidas ao Senhor. Posso te dizer que amigo mesmo, esses aqui não era. Porque amigo vai estar em todos os momentos. Só foi uma oportunidade da luta aparecer que aconteceu de quê? Aconteceu que eles estavam de uma hora para outra, Jó passando por luto não era mais de Deus. Foi o que Jó falou para a mulher, né? Que Deus, ele tem uma passagem aqui que diz, acho que é no 3, que quando ela falou assim, amaldiçoa, bom pastor, esse Deus e morre, tem uma palavra aqui que eu lembrei, mas eu não quero errar aqui, eu quero falar ela certinha. Quando Jó fala assim, Jó, sentada em meia cinza, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos, aqui que eu quero falar para vocês, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó estava falando para a mulher dele, vamos aceitar da mão do Senhor só as coisas boas e não ao mal? Porque para Deus nos habilitar, para Deus nos provar, vai ser necessário passarmos pelo dia mal.
vai ser necessário vivenciar a dor, o sofrimento, porque a faculdade de Deus é diferente da nossa física aqui no mundo. Ele trabalha da forma que ele quer. E aqui ele não tinha ninguém ao seu lado. Ele passou por essa luta, por essa aflição sozinho. Sim, passamos, mas vai ter momentos na nossa vida que Deus vai permitir, já quase terminando esse processo, que pessoas comecem a se aproximar de nós. Porque Deus o permitiu. Porque enquanto Deus não permite, nada acontece. Continuemos ali marchando e sendo sustentado por Deus, bebendo a água que Ele nos dá no deserto. O alimento que Ele nos dá no deserto. O que acontece? Deus só vai permitir que pessoas entrem em nossa vida quando Ele quiser, quando Ele quer. E quando Ele quer, vai ser bênção, vai ser alegria. Mas primeiro Deus nos prepara sozinho. Agar, ela foi para o deserto com Ismael. Ela não tinha recursos, ela não tinha nada. Mas ela foi, mas Deus cuidou dos dois. A proteção de Deus estava sobre eles. Deus garantiu a saída e garantiu o cuidado, né? O que eu quero te dizer que nós devemos encarar a cada adversidade como uma oportunidade, mas sei que não é bem assim quando nós estamos vivenciando, mas devemos aceitar, né? Porque muitos vão fugir da luta, muitos não querem os dias difíceis, mas é preciso passar por elas, porque nós vamos sair do comodismo espiritual e vamos trabalhar a nossa fé, colocar ela em ação. Vamos usar a nossa fé que está adormecida e ela vai ser acordada, despertada. A luta vem despertar a nossa fé. Quando isso acontece, o comodismo, né? Ela começa a sair, você começa a agir, batalhar espiritualmente, não se conformando com as situações. Aí, no momento que você começa a não aceitar, a agir no mundo espiritualmente, aí você começa a liderar espiritualmente, você começa a estar por cima. E o 14 vem dizendo assim: no 14, né? Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com Ele? Acho que foi no 17, deixa eu ver. Ah, não, foi no 12 aqui, né? Cadê o 14? Ninguém pode reconstruir o que ele derruba. Então, aqui, Jó estava falando assim, ó, ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Então, Jó deixou bem claro aqui que quem tem um domínio, quem tem um poder de todas as coisas era Deus. Se ele fecha, se ele deixa a porta da arca aberta para todo mundo entrar, mas quando ele resolve fechar, ele tranca por dentro e ninguém consegue abrir, né? Ou seja, tudo que foi devastado da vida de Jó, tudo que foi derrubado por ele, né? Ninguém vai poder, naquele momento, reconstruir. Somente Deus tem o poder de reconstruir a nossa vida espiritual, né? E restaurar a nossa sorte. E ele vem dizendo que ninguém pode
libertar quem ele aprisiona. Porque tem um período que você está naquela prisão, que nem o José estava lá na prisão. Ninguém podia libertar José lá daquela prisão. Por quê? Porque era um período que Deus estava trabalhando na vida dele. Passou por injustiça? Passou. Mas os olhos do Senhor estavam sobre ele, né? Aquela prisão era para favorecer José. Por quê? Porque ali ele estava crescendo, Deus estava trabalhando na vida dele. O aprisionamento de Deus para nós, que muitas vezes ficamos fechados, ficamos só nós e Deus no deserto, é para sermos habilitados, aperfeiçoados para a boa obra de Deus. Mas quando Deus também decide libertar-nos da prisão, como aconteceu com Pedro, ele libertou da prisão, como aconteceu também, né? Aqui era a prisão também física, e o povo de Deus, os israelitas que estavam no Egito, eles viviam no Egito, eles estavam aprisionados, trabalhando, sendo até açoitados ali, né? Eles estavam sendo oprimidos, humilhados, né? Eles estavam ali tendo a carga ainda mais aumentada para tornar aquela vida com mais sofrimento, mais dores, porque a opressão era grande no meio do povo. Enquanto o povo estava ali, ele estava sofrendo. Enquanto Deus não enviou Moisés, aquele povo ainda continuou lá, né? Eles clamou a Deus, o clamor deles subiu até a Deus. Mas o momento iria chegar do próprio Deus intervir, de entrar lá e arrancar aquele povo. E assim fez, libertou. Jó estava numa prisão aqui espiritual, um processo doloroso e difícil, que também tinha hora e tempo para acabar. Agora não era o tempo de Jó, seria o tempo de Deus, né? E ele quis dizer assim, se eu fui colocado nessa prisão, aonde só é dor e sofrimento, aonde eu não sou ouvido, devemos aceitar, não é? Pois todos eles sabem que o meu sofrimento veio da mão do Senhor. O sofrimento vindo da mão do Senhor é Ele que vai parar. Agora, quando não vem da mão do Senhor, vem da mão de homens, vem da mão de pessoas que são instrumentos de destruição, né? Nós temos que estar combatendo no mundo espiritual, quebrando a força do diabo, né? Devemos estar perseverando em oração, assumindo nossos direitos e desfazendo a obra do diabo, em nome de Jesus. E ele vem dizendo, sim, ele pertence à força e à sabedoria. Enganadores e enganados estão sob o seu poder. Ele entendia que a força e a sabedoria pertencem ao Senhor. Então, ele entendia que quem o alistou sabia o que estava fazendo, estava observando ele. E o próprio Deus que alistou estava cuidando dele. Sabemos que não é fácil o que Jó passou. Jesus tinha Deus do lado dele em todo o tempo, trabalhando nessa missão de salvar o que havia perdido.
Mas quando chegou o momento dele ser crucificado, dele passar por aquele processo, Deus se retirou e deixou ele ali, naquele momento, a sós. Jesus sentiu a falta do Pai, mas era necessário ele passar aquele momento ali. No entanto, ele disse assim: por que me abandonaste? Porque o nosso Deus nunca tinha deixado Jesus, mas aquele processo doloroso era para Jesus passar a sós. E ele sentiu, né? Tem muitas vezes vamos se sentir sozinhos, mas só que nos braços do Pai, no nosso relacionamento com Deus, buscando a presença dele, louvando ao Senhor, vamos ter força, vamos ser abraçados pelo Senhor. O Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus não deixou você sozinho. Deus está do seu lado, segurando a tua mão. Ele está segurando a tua mão. Ele está conduzindo a sua batalha. Ele está agindo no seu favor. Em tudo devemos dar graça ao Senhor. Comece a agradecer. Comece a glorificar o nome do Senhor. Pois aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir em nome de Jesus. Amém? Agradece ao Senhor pelas amizades, pelas pessoas que Deus coloca no seu caminho, que nessa manhã você venha agradecer por cada amizade vinda do Senhor, que te traz alegria, que te traz paz. Amém? Glória a Deus. Em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade do nosso Deus, né? E nós vamos ver que dessa luta nós vamos sair mais fortes, vamos sair pessoas melhores, não piores, né? Porque pior já ia ser reprovado na primeira, né? Murmurando, abrindo a nossa boca para murmurar e para negar a Deus, né? Ou seja, amaldiçoar a Deus. Então, Jó, ele não pecou, ele foi íntegro, honesto, ele manteve a sua integridade, que nós possamos também manter essa lealdade, esse amor e essa prática do amor, fazendo o que Deus quer, o que devemos fazer, negando a si mesmo, para que possamos estar alinhados ao propósito do Senhor, em nome de Jesus. Mas o versículo-chave foi: ninguém pode reconstruir o que ele derruba. Só Deus pode nos fazer de novo. Essa reconstrução, ela começa de dentro para fora. Podemos dizer que Jó estava sendo reconstruído de novo pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Deus. E nós também, quando nós entendemos e assumimos o nosso direito em Cristo, passamos a agir conforme a palavra de Deus, e à medida que meditamos, à medida que oramos, à medida que negamos a nós mesmos, nós vamos ser transformados pela palavra de Deus e passaremos a ser essa testemunha de Cristo. Para muitos, Jó não estava sendo essa testemunha, porque o momento dele para muitos já estava definindo, né? Estava sendo definido já. Mas só que era o começo na vida de Jó. O nosso momento não define o que Deus vai fazer, o que Deus já está trabalhando. Porque a última palavra de Deus, em muitos planos, faz o nosso coração, mas a resposta dos lábios do Senhor é ela que prevalece. E devemos reter firmes a nossa confiança no Senhor, porque operando Deus em nossa vida, quem o impedirá? Você é um escolhido de Deus para reinar.
Você é um escolhido de Deus para fazer a diferença. Está passando na luta, louve o Senhor. Se está ainda no processo onde não tem ninguém, não tem apoio, louve o Senhor, continua buscando o Senhor. Né? Se preocupa com as coisas do alto. E assim, quando Deus o permitir, Deus vai colocar pessoas no seu caminho também, para andar junto com vocês. Amém? Eu vou ficando por aqui e já vou agradecer a Deus por mais um dia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, né? De deixar o seu comentário, a sua curtida. E lá no meu canal, comunidade, eu sempre coloco o versículo do dia ou hora da leitura bíblica. E lá vocês são abençoados com a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu já venho encerrando esse vídeo. Fica na